E aí, Fernando, tudo certo? Tudo certo, e Como é que contigo? tá? Tô bem, graças a Deus. E aí? Fora os imprevistos, Fora os imprevistos, né? E vai, e volta, e dá e não dá, meu Deus. Mas assim, ó, eu acho que tá ficando bom, eu acho que tá ficando tudo certo. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. A gente hoje vai falar sobre precificação. Precificação. Esse que é um tema muito importante, eu acredito que é crucial para a sobrevivência de qualquer negócio. Porque é como a gente estava aqui falando agora, hoje em dia tem muitas empresas que quebram no início, que falem por falta de precificação. Porque o cara não sabe colocar preço no serviço dele, no produto dele. Porque assim, ó, eu penso o seguinte, a gente fala, a maioria das pessoas que escutam a gente são prestadores de serviço. Até se você está nos vendo aí, você é prestador de serviço, bota um joinha nos comentários aí só para eu saber quantos prestadores de serviço que tem aqui. Porque o que acontece? Os comentários estão desativados, não? não estão. Ah, tá ali, tá. Beleza. Não está É funcionando. porque aqui no meu computador não está aparecendo. Mas beleza. Por que a gente fala isso? Porque a maioria dos negócios hoje não tem um modelo de precificação. A maioria das pessoas hoje, o cara vai lá, faz um curso de eletricista, de ar-condicionado, sai trabalhando e joga o preço assim, sem ter ideia de se aquele preço vai dar lucro ou não. Sem saber quanto que é a margem de lucro dele, sem saber quanto que é as despesas dele, quanto que ele paga de despesa para isso. Então é muito fácil quando tu vende um produto. Fácil teoricamente, porque por exemplo assim, se eu compro por 10 e vende por 20, eu vou ganhar 10, beleza. Mas como que eu vou colocar preço na mão de obra, no serviço? Na verdade é assim, ó, existe uma maneira que é um pouco mais complexa, digamos assim, que é o markup, né? Que é um pouco mais difícil de explicar, que seria basicamente... Existem maneiras de você fazer isso utilizando fórmulas, né? O markup, por exemplo, é um índice que você utiliza para fazer essa precificação. É um índice de multiplicador. Então é uma fórmula que você faz, onde você vai colocar a sua margem, resumidamente, né? Sim. Onde você coloca as suas despesas fixas, despesas variáveis, o custo do produto em formato de percentual e você joga a sua margem em cima e você vai ter o teu preço. Mas é um pouco mais complicado, né? Não é assim que nós gostaríamos de abordar o tema precificação. Né? Eu gostaria de falar de uma maneira mais simples e mais prática, para aquela pessoa que, assim como eu lá no começo, lá atrás, quando eu comecei a instalar ar-condicionado, eu fui lá e fiz um curso, comprei um par de ferramentas, botei a escada em cima do carro e saí instalando ar-condicionado. Só que o que acontece? Tinha muitas vezes que eu fazia um serviço, chegava lá e cobrava R$500. E aí, beleza, vou gastar 100 e vou ganhar 400. Só que daí aconteciam coisas no meio do caminho, fura o pneu do carro, ou daqui a pouco eu chegava lá para instalar o equipamento. Eu levava mais tempo do que eu estava imaginando, ou ia mais material, ou então eu tinha que pagar um almoço, tinha que contratar um ajudante, e aí eu não contabilizava essas coisas, e no final eu estava pagando para trabalhar. E hoje eu acredito que tem muitas pessoas que vivem assim. Essa mesma realidade. Então o que a gente queria hoje? Falar de uma maneira simples, prática e fácil para qualquer um saber colocar preço no seu serviço. Para qualquer um, cara, com um papel e uma caneta, tu conseguir criar uma lista, um checklist para saber exatamente quanto deve cobrar em cada serviço e quanto que realmente tu vai ganhar em cada serviço. Perfeito. Então vamos lá, Matheus, me diz assim, tu que começou o negócio aí, como várias pessoas aí que nos assistem, começou ali do zero, né? Então tinha uma ideia, tinha um negócio, tinha uma forma tinha uma forma de prestar um serviço, né? E começou essa prestação de serviço começou a dar volume. Começou a faturar, começou a ganhar clientes, né? O negócio foi criando forma, começou a aparecer os boletos, começou a aparecer as despesas. E daí, como que você utilizou todos esses custos para você precificar o teu serviço? Queria que você me dissesse como que você utilizou lá no começo, no início, porque que é onde que você não tem nada, né? Não tem nada estruturado e passa a ter alguma coisa. Como que é que você fez?
Então, no início, parece que é mais fácil, digamos assim. Não que é mais fácil, é que tu vê mais lucro, porque tu tem menos custo, tem menos despesa. Normalmente o cara começa como? Não paga aluguel, não paga imposto, não paga funcionário, o cara vai lá e começa sozinho. Normalmente a maioria do que ele faz é lucro. Só que daí o cara começa a contratar, começa a aumentar a despesa, começa a pagar imposto, começa a emitir nota, começa a fazer NR10, NR35, ASA, LTCAT, PCVSO, PPRA, paga um engenheiro, começa a ter custos. Aí daqui a pouco compra mais um carro, é mais uma despesa, é mais um IPVA, é mais uma gasolina, é mais um pneu rodando. Um seguro. Com seguro. E o cara tem que entender que a despesa dele, o custo dele vai aumentando. E se o cara não fizer um controle certinho, não souber colocar tudo isso dentro de um papel, dentro de uma planilha e saber exatamente os custos dele para repassar esses custos para o cliente, o cara vai acabar trabalhando no prejuízo. Tem empresas e tem negócios que sozinho o cara fatura e o cara lucra. Aí quando começa a contratar e começa a escalar e crescer o negócio, o cara começa a ter prejuízo. Ou seja, antes o cara faturava 10 mil e lucrava 3 mil. Aí o cara começa a faturar 20, acha que vai lucrar 6, começa a lucrar 1.000. Daí ele pensa, não, tem que vender mais. Aí o cara vai e começa a faturar 40. Aí ele começa a tomar prejuízo. Pô, como é que pode? Quanto mais que eu estou faturando, quanto mais eu estou crescendo, menos eu estou ganhando. Eu estou pagando mais imposto, estou pagando mais pessoas, eu estou contratando funcionários, só que no final do mês não está sobrando dinheiro. Bem assim. No final do mês eu estou pagando para trabalhar. Exatamente. E como que eu consigo solucionar esse problema? Como que eu consigo pegar tudo isso, todas essas minhas despesas, colocar dentro de uma proposta de uma maneira simples, para passar isso para o meu cliente e fazer com que o serviço que eu estou executando dê lucro? Matheus, antes de você chegar no mérito de dizer como fazer essa proposta, como que você partiu de não ter algo, né, um planejamento ali, né, um planejamento financeiro de precificação, quando você partiu do não ter para o ter isso, me diga, você consegue me dizer quais erros que você cometia, erros comuns aí que acredito que muita gente possa ter cometido e que você foi percebendo que fazendo aquilo estava desperdiçando tempo e dinheiro e não estava gerando lucro para você? Você consegue citar alguns? Nossa, são inúmeros erros que eu cometi no início dessa jornada. Porque assim, ó, um dos erros era não saber exatamente quanto que era a minha despesa. Sim. Eu não sabia quanto que era o meu custo fixo, o meu custo variável, eu não sabia quanto que era a minha despesa anual para poder diluir isso em 12, diluir por meses, né? Eu simplesmente pagava boleto, fazia conta, cobrava conta e ia trabalhando todo dia, vendo o dinheiro entrando e saindo, e no final do mês eu não sabia quanto que ia sobrar para mim, eu não sabia quanto que ia ser, eu poderia investir, o quanto que eu teria de despesa futuramente. Ou seja, se furasse um pneu do carro, já estava fora do meu controle já. Eu tinha tudo controladinho certinho, mas se eu batia o carro, pô, acabou com o meu controle, acabou com a minha organização. Então eu acho que era muito incerto, digamos assim, muito incerto. Não tinha segurança para nada. Era tudo às escuras. Imagino. Não tinha visão do futuro. Mas me diz aí, como é que você começou a criar esse planejamento financeiro, vamos dizer assim? Como que você descobriu o valor certo, o preço de venda correto para você repassar para o teu cliente? Porque eu acredito que se você for fazer um serviço ali que é tranquilo, você vai lá, instala um ar-condicionado, por exemplo, que é o nosso ramo. Você vai instalar um ar-condicionado, tem poucos materiais envolvidos, né? Então tem pouco custo de material, as despesas variáveis são poucas, né? As tuas despesas fixas também não são tantas, mas como que você faz isso no caso de instalar vários equipamentos, onde que você tem uma quantidade de serviço maior? Como que você faria nesse caso? É que assim, ó, uma coisa é certa, né? Quando tu começa por exemplo, como tu comentou, instalar vários ar-condicionados num local só, digamos que tu vai atender uma empresa. Tu não pode atender uma empresa como tu atende uma residência, né? Um CPF que a gente fala, que é uma pessoa física. Uhum. Porque na pessoa física, tu vai lá, executa o teu serviço, pega a maleta, vai embora e deu. Na empresa, muitas empresas a gente chega dentro da empresa, antes de entrar na empresa,
a gente passa por um treinamento, até na guarita ali. Sim. A gente faz um treinamento, passa um vídeo de como tu deve se comportar dentro da empresa. Então só naquilo ali já perde 1 hora ali. Às vezes tu quer chegar lá rapidinho fazendo um serviço, já não dá. Só ali já perde 1 hora. Aí é o seguinte, tu não pode entrar com qualquer roupa. Tem empresas que a gente faz serviço que tu tem que entrar com uma roupa anti-chama. E uma roupa dessa anti-chama, um kit de roupa, que é a jaqueta e a calça, custa na faixa de R$700. E aí tem que estar tu e o teu ajudante com essa roupa anti-chama, refletiva e tal. Beleza? Tem que estar com um sapatão, tem que estar com o CA em dia, que é o certificado de aprovação. O cinto de segurança que tu vai usar não pode ser qualquer cinto de segurança. Tem que ser aqueles paraquedistas, tem Y, com trava dupla e não sei o que é um cinto de R$700. Então assim, quando tu começa a aumentar o nível, tu começa a atender outros tipos de cliente, tu tem que entender que a tua despesa vai aumentar. E tu não pode trabalhar com o mesmo preço que tu vai trabalhar para uma residência. É diferente. Se tu não incluir esses valores, tu vai chegar no final do mês e vai tomar prejuízo. Porque tu vai lá e fecha uma instalação com a empresa. Daí depois o cara começa a te pedir essas coisas, começa a te pedir um ASO, começa a te pedir um LTCAT, PCMSO, PPRA. Se isso tudo não tiver na tua programação e na tua proposta, com certeza as chances de tomar prejuízo são muito grandes, muito grandes. Perfeito. E como que você começou a fazer para controlar isso? O que você utilizou? Quais foram as ferramentas que você utilizou para organizar tudo isso, para lembrar, né, de colocar todos esses custos? Como que é que você fez? Então, o primeiro passo, de uma maneira bem prática, bem simples, assim, ó, eu gostaria até de falar para as pessoas como que eu faria uma proposta de uma maneira bem simples, bem fácil, como que eu mostraria esses custos para o cliente. Porque muitas vezes o que acontece também? A gente passa uma proposta para uma empresa, vou chutar aqui um valor, tá? Tu vai lá e passa uma proposta de R$20 mil. Daí o que acontece? O comprador está lá do outro lado, se tu só chegar a jogar o preço, para executar tal serviço eu vou cobrar R$20 mil. O cara que está lá do outro lado, ele não sabe os custos que estão imbuídos nessa proposta, embutidos nessa proposta. E aí o cara vai pegar e falar para ti, não, tá muito caro, faz para mim por 15. Só que assim, ó, às vezes a margem de lucro de uma proposta dessa é 10%, R$2 mil. Como que tu vai dar 5 mil de desconto? Tu vai pagar para trabalhar. Agora, assim, ó, quando eu falo lucro líquido, é o que realmente sobra no bolso de quem está fazendo o serviço. Não é margem. Margem é uma coisa, né? Lucro é outra coisa. Lucro líquido é o que realmente sobra lá no final, depois de todas as despesas. Então, como que eu faria para calcular todas essas despesas? Eu vou citar algumas despesas que eu tenho certeza que tem um monte de gente que não segue essas despesas, não se dá conta de que essas despesas têm que estar dentro de uma proposta. E eu vou citar algumas delas aqui. Posso ir lá? Pode. Tá. Primeira coisa. O que a gente analisa primeiro? Primeiro de tudo, é quantas horas de serviço que a minha equipe vai levar dentro daquela empresa. Eu vou prestar um serviço para uma empresa lá, que eu vou dar um exemplo, é um serviço de 8 horas, um dia de trabalho. Um dia de serviço de uma equipe, um técnico e um ajudante. Sim. Beleza. Como que eu faço para calcular? O primeiro passo é saber quanto que vai me custar esses funcionários, o custo com a hora deles, quanto custa a hora deles. E aí, para saber o custo de hora deles, o que eu faço? Eu pego o salário, divido por 22, que são os dias trabalhados, né, de segunda a sexta. Sim. Divido esse 22 por 8, que eu sei quanto que custa por hora. Primeiro passo, o salário. Segundo passo, as leis sociais. O que seriam as leis sociais? FGTS, tudo que envolva o custo adicional de um colaborador socialmente falando. Isso aqui também está incluso. 13º e as férias. Como que eu calculo isso? Eu pego tudo que eu pago de imposto daquele funcionário, INSS e tal, todas as leis sociais, 13º, férias, de um ano, divido por 12, que daí eu sei quanto que vai me custar por mês, e divido por 22 para saber quanto que vai me custar por dia. Beleza. Daí tem um outro custo, que é com a alimentação.
Ele tem que dividir por hora também, né? Tem que dividir por hora também para saber as Quanto horas. que vai dar exatamente. por 8 horas, por exemplo. Exatamente, quanto que ele vai dar por horas de serviço. Isso assim, ó, à primeira vista parece ser um pouco complexo, mas é bem simples. Porque depois que tu faz isso uma vez, tu joga numa planilha de Excel, tu já tem pronto, tá ali à espera, tá na mão, tá fácil de O atingir. conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, isso aqui é uma coisa que qualquer um pode fazer, não é difícil. Se a gente fosse usar aqui o método do markup, como ele é realmente, ele seria um pouco mais complexo, Sim, né? Que tu é mais especialista nisso do que eu ainda. sim. Só que eu acredito que o intuito aqui é trazer de uma maneira mais prática e simples para quem está ouvindo a gente agora, quem está acompanhando, que presta algum tipo de serviço, como que o cara vai fazer isso de uma maneira mais prática. Né? Então, depois que eu calculei o salário e as leis sociais, eu vou calcular a alimentação. A alimentação, como assim? Se eu dou vale alimentação para os colaboradores, por mês, eu faço o mesmo processo, divido por 22, que eu sei quanto que eu pago por dia, Sim. divido por 8 para saber quanto que é por hora. Ou então, eu posso ter uma alimentação só naquele serviço. Por exemplo, os colaboradores vão lá trabalhar em outra cidade, a gente vai pagar um extra de alimentação. Esse valor vai incluso nessa proposta. Seguro de vida. Aqui na empresa a gente tem um seguro de vida, todos os colaboradores têm seguro de vida. É um seguro de vida global da empresa. Como que a gente faz? Divide por 12 para saber quanto que é por mês, divide por colaborador, divide por horas para saber quanto que isso vai custar por hora cada colaborador. Beleza, isso também vai na proposta. Os EPIs. O que seriam os EPIs? É isso que eu falei agora, até pouco tempo atrás. A calça de... Aquela vestimenta a gente chama, o sapatão, o óculos de proteção, o protetor auricular, a máscara, tudo que for, as luvas, tudo que for de EPI, como que eu faço? A gente calcula tudo que a gente gasta de EPI dentro de um ano, dentro de 12 meses, divide pelos colaboradores, divide por 8 para saber, por 22, né, para saber quanto que isso custa por dia também. A conta é basicamente a mesma, assim, se eu for ficar falando isso para todas as coisas eu vou ficar muito repetitivo. Eu acho que só eu falando que eu vou dividir para saber quanto custa por dia já deu para entender, né? Essa conta é fácil e básica, né? Da mesma forma eu vou fazer com os treinamentos. O que é os treinamentos? NR10, NR35, NR1, NR18, exames de segurança. Por exemplo, na empresa a gente tem que fazer o ASO todo ano. O que é o ASO? Atestado de Saúde Ocupacional. O cara faz um índice glicêmico e um exame cardíaco para saber se ele está apto a trabalhar em altura. Então isso tudo também está incluso na proposta. Tudo isso a gente vai fazer o mesmo processo, de dividir para saber quanto que vai custar por hora. Depois que eu calculei todos esses custos com o colaborador, eu chego no valor total de quanto que me custa por hora aquela equipe ali, de 2 pessoas. Daí eu vou dar um exemplo. Eu preenchi aqui com números fictícios e eu vou dizer que essa equipe de 2 pessoas está me custando, aqui eu até preenchi alguns valores e deu um valor quebrado, 444,22. Foi o que ela me custou nas 8 horas de trabalho que eu disse que eu vou levar naquele serviço. Certo? Perfeito? Então eu calculei a equipe técnica para a execução desse serviço. Já sei quanto que eles vão me custar. Beleza. Até aí tudo tranquilo? Tranquilo. Tá bem explicadinho, acho que dá para entender, né? Não tem nada muito complexo até aí, né? Quem estiver acompanhando a gente aí, se só puder dizer se tá ok, se tá entendendo, se tá acompanhando, se faz sentido para você isso que a gente está falando aqui. O Wellington tá aí acompanhando, a Anitta, o Felipe Sotero, que é o Camisa, amigo meu, Renata, Daniel, Felipezinho, Cíntia. Pessoal, faz sentido isso que a gente está falando? Faz sentido no cálculo da proposta? Até agora a gente falou com a precificação composta por 2 colaboradores, né? Beleza. Agora no próximo item eu vou calcular o veículo e o combustível. Como que eu faço para calcular o custo com veículo e combustível? De uma maneira simples. Não basta só colocar o preço do combustível. Porque assim, para ir lá e voltar eu vou gastar R$50 de combustível. Beleza, mas como que tu vai saber quanto que tu vai gastar de pneu, de óleo, de freio, de PVA? Todos os custos que um veículo inclui, inclusive a depreciação do veículo.
porque o veículo está trabalhando, está carregando pesos, ele está depreciando. Como que a gente faz para saber esse valor? A gente pega todos os gastos do veículo dentro de um ano, dentro de 12 meses, inclui a depreciação do veículo, que tem um cálculo na internet bem simples ali, que tem uma formulazinha que já te dá a depreciação do veículo, se tu colocar o valor dele ali. Então tu vai pegar todos esses custos de um veículo dentro de um ano e ratear ele por 12 para saber quanto que ele te custa por mês, dividir por 22 para saber quanto custa por dia trabalhado, dividir por 8, que são as horas trabalhadas, para saber o quanto que ele te custa por hora. E aí tu vai pegar esse valor e jogar na proposta, junto com o combustível. Ah, cheguei no valor de R$42, vai incluir o combustível, gasta R$50 para o combustível lá, beleza, vai incluir nessa proposta. Parece ser complicado, mas não é. Às vezes quem está olhando a gente ali, o cara iniciou um negócio, pô, fui lá, fiz um curso de elétrica e comecei o meu negócio e isso para mim é muito complicado, isso não é para mim. Só que assim, ó, cara, é um negócio muito simples, muito fácil. Se tu não calcular, tu vai tomar prejuízo. Porque às vezes tem gente que passa lá uma proposta de 20 mil, por exemplo. O cara pensa que o lucro dele é 10 mil. Por quê? Ah, porque eu vou gastar 10 de material e o meu lucro é 10. Não é, o cara está enganado. Se fosse assim, o cara estava rico. E aí às vezes o cara trabalha, só que nunca sobra, está sempre no prejuízo. Porque o cara não calcula esse tipo de coisa. E é tudo coisa simples e fácil de calcular. E detalhe, né? Esse tipo de coisa quem paga é o cliente. Quem é que paga a depreciação do nosso veículo? É o cliente. Se não for ele, vai ser quem? Vai ser eu. Eu vou tirar do meu bolso, entendeu? Quando o carro quebrar. Beleza, até aí, tranquilo? Tranquilo. Posso prosseguir? Galera que está acompanhando a gente, está dando para entender? Está muito complicado? Posso prosseguir? Dá um ok aí, dá um joinha. Vamos prosseguir. Tá, depois que eu calculei a equipe técnica, esses colaboradores, né, as horas deles, calculei o veículo e o combustível. Próximo passo, eu vou calcular as despesas que eu terei com materiais, com insumos nessa proposta. Por exemplo, no caso do ar-condicionado, eu poderia citar várias coisas aqui. Nitrogênio, oxigênio, fluido refrigerante, fita, pano, graxa, tudo. Cobre, isolante térmico, suporte, canaletas. Fio, todos os tipos de insumos que eu vou utilizar nessa proposta. Até a fita isolante, até a cintinha Herman. Que daí às vezes o cara pensa, ah, isso é tão baratinho que eu não vou nem botar na proposta, né? Beleza, pega e começa a comprar isso repetidamente numa empresa grande e começa a colocar vários colaboradores, todo mundo usando na rua e vai ver quanto que você vai dar num ano. Às vezes tu chega lá no final do ano, tu gastou R$5.000 com cinta Herman, numa empresa grande. Normal. E daí o cara acha que é pouco, R$5.000 eu acho que é bastante. Pra mim eu acho bastante. Podia utilizar isso de outra forma, né? Podia comprar mais materiais, né? Podia comprar mais materiais, tu podia pegar esses 5 mil e fazer um churrasco para os teus colaboradores no fim de ano. Investir em estruturas. Em marketing, que vai te atrair mais clientes. Exatamente. E várias outras coisas. Né? Pelo que eu percebi, Matheus, então, de início, para quem não tem, não sabe, não tem ideia de fazer um preço, de precificar o produto, então, pelo menos ele tem que detalhar tudo. Detalhar todas as despesas. Detalhar tudo e saber quanto que isso custa por hora. Por hora. E daí fazer essa divisão que você falou. Divide ela por ano, divide ela, né, por 12 meses, divide ela por 22 dias, se trabalha de segunda a sexta, no caso, né? Isso. Por 22 dias se equivale ao total de dias trabalhados por mês. Perfeito. E depois você vai ter o valor de custo por dia. Exatamente. Aí você divide pela quantidade de horas trabalhadas por dia, que vai dar o valor de custo de despesas por hora. Exatamente. Perfeito. E aí eu sei exatamente quanto que custa a minha hora. E aí assim, ó, se eu cheguei numa conclusão, a gente ainda não terminou, tá? Porque ainda tem as despesas com impostos, administração, lucro, comissão e engenheiro. Ainda vou falar dessas coisas aqui. Mas é assim, ó, quando eu entendo o valor total da minha hora eu digo assim, da equipe, né? De uma equipe executando um serviço, quando eu entendo o valor daquela equipe, digamos que a equipe me custa R$800. Vou dar um exemplo. A equipe me custa R$800
o dia. O dia trabalhado. O dia trabalhado. Como que eu vou passar uma proposta de R$500 no dia trabalhado? Quem que vai pagar aquele 300? Vai ficar no prejuízo. Vai ficar no prejuízo. Vou ter que tirar do meu bolso. Por isso que às vezes o cara tá trabalhando e chega no final, pô, mas não sobra. Aí o cara tem que trabalhar sábado, domingo, tem que trabalhar à noite. Eu fiz muito isso no começo. Rendia porque eu pegava das 6 da manhã e até meia-noite trabalhando. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, primeiro do ano, não tinha dia, não tinha hora. Daí rendia. Só que quando tu vem para uma empresa, é 8 horas por dia, 22 dias por mês. Não tem a mesma produtividade que tinha antes. É diferente. Se tu quiser trabalhar, tem que pagar hora extra, que é um custo adicional. E aí tu tem que incluir isso na tua proposta também. Então, beleza? Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho dessas outras despesas mais administrativas, porque até aqui a gente falou do custo com a equipe, o custo com o veículo e o custo com insumos utilizado naquela obra. Daí agora como que eu sei a minha despesa de administração, por exemplo? A gente utiliza dois tipos de custos administrativos. Tem o custo de administração direta e a indireta. Basicamente, uma coisa bem simples para entender. Eu não vou complicar e entrar no mérito de cada uma, só vou simplificar bastante, assim, para ficar bem fácil para qualquer um entender. A administração direta é aquela pessoa que está focada naquele serviço ali. Porque assim, para fazer aquele serviço ali, eu vou ter que mandar a documentação. Sim. Vou ter que encaminhar a documentação da equipe, vou ter que mandar uma proposta, formalizar essa proposta, depois eu vou ter que ir lá assinar um contrato, imprimir uma folha, fazer um fechamento, assinar o contrato, tudo que eu vou gastar nessa proposta, nesse serviço. Depois eu vou emitir um boleto, emitir uma nota fiscal, então essa é a administração direta. A administração indireta, a internet, a energia, o ar-condicionado, o aluguel do espaço, tudo aquilo que não está diretamente relacionado naquela proposta, mas que precisa estar incluso nessa proposta, porque é o cliente que vai pagar a nossa estrutura, nosso aluguel, é o cliente, porque senão vai sair da onde? Aquela mesma história, né? Vai sair do meu bolso. Exatamente. Precisa sair dali. Precisa sair dali, não tem outra fonte de renda para sair. O dinheiro infelizmente não dá em árvore, não brota do chão. A gente tem que tirar do nosso serviço. Perfeito. Então, esse tipo de administração a gente coloca ali também. E aí como que a gente vai saber, né, quanto custa? Com o mesmo processo. Depois que tu fez um processo de cálculo, tu vai usar o mesmo processo para tudo. Como? Vou calcular tudo que eu gasto em 12 meses, vou dividir por 12, vou dividir por 22, vou dividir por 8 e sei quanto que isso me custa por hora. Por hora. Mas daí vai mudar, porque hoje a internet eu pago 200 e mês que vem eu pago 250. Beleza, mas tu vai fazer uma média dos últimos 12 meses. E tu sempre vai atualizar essa média. É muito mais fácil tu atualizar quando tu já tem um número. Sim. E é muito mais fácil tu partir de algum número. Por mais que isso possa mudar no meio do caminho, tu vai ajustando a tua proposta no meio do caminho. Sim. Beleza, calculei a minha administração direta e a indireta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o imposto. O quanto que eu vou pagar no imposto. É um erro bem comum, né? É um erro bem comum. A pessoa vai lá, faz uma proposta e pensa, eu vou ganhar 20%. Aí o cara pega e paga 18% de imposto. Acaba ganhando 2% só. Quem está ganhando é o governo, né? Puro pneu. O governo lucra muito mais do negócio do que o próprio dono do negócio. Perfeito. E isso acontece muito. Muito. Até esses dias eu vi um cara falando assim, cara, eu trocaria o meu lucro pelo imposto. Porque eu pago muito mais imposto do que o lucro. Com certeza. E isso na verdade é meio comum, né, no meio das empresas, vamos e viemos. A maioria das empresas paga muito mais imposto do que obtém lucro. E isso de certa forma é até comum, digamos assim. Mas beleza, calculei o imposto, não dá para esquecer. Eu também tenho que calcular se eu tenho comissões. Comissão de vendedor, comissão de indicação, comissão de, sei lá, enfim, quem tiver envolvido na proposta. Calculo e jogo também nessa proposta. Um representante, de repente. Um representante. O que eu também tenho que calcular? O engenheiro, se ele vai assinar, ficar responsável, a RT, se vai ter esse tipo de custo. Também incluo isso na proposta. E o lucro?
né? Não pode ser. Por final, não Eu menos achei que você importante. esqueceu. No fim, não menos importante, né? O lucro. Tá. E o lucro, depois que eu calculei tudo isso e joguei na minha proposta, o lucro ele vai ser real. Então assim, ó, não dá para colocar um lucro de 50%. Sim. Como que eu vou fazer uma proposta de 20 mil e colocar um lucro de 50%? Não faz sentido. Lucro real. Porque, olha só, se a gente for calcular todas essas despesas e depois ainda colocar mais 50% de lucro, cara, esse valor vai ficar exorbitantemente alto, Fora da realidade. fora da realidade, o cara vai te chamar de louco. Não, né? não vai ter um valor competitivo também, né? Exatamente. Tem que lembrar também que se você colocando todas as despesas, ainda que você coloque todas elas, você tem que entender que você não pode comparar o preço final da tua proposta com o preço de outros prestadores de serviço. Perfeito. Porque às vezes o custo dele, o custo operacional dele não é proporcional, né? Perfeito. Então tem que considerar isso também. Quantos que o teu concorrente está cobrando? Então eu cobro 5% menos. Né? Só que às vezes o que ele cobra lá, as despesas, o custo operacional dele não é a mesma coisa, né? Tem que considerar isso também. Perfeito, exatamente. Não tem como o cara querer comparar uma empresa com uma estrutura com um autônomo que trabalha sozinho. Não tem como, é totalmente diferente. Agora assim, o que o cara tem que entender é quem é o cliente dele, quem é o público-alvo dele. Sim. E o cara vai se adequar para aquele público-alvo. Porque assim, aonde esse cara sozinho, esse prestador de serviço, muitas vezes sozinho, um autônomo, aonde ele vai, aliás, aonde a empresa vai, muitas vezes esse autônomo não vai. Por quê? Porque ele vai chegar lá, os caras vão pedir o ASO, LTCAT, PCMSO, PPRA, roupa anti... Uma série de requisitos ali que ele não vai conseguir suprir, né? Exatamente. E uma outra coisa é o seguinte, o cara vai fazer um orçamento de 150 mil reais, de 400 e poucos mil. Sim. Imagina, uma proposta de 400 e poucos mil que o cara vai fazer, ele vai montar uma proposta de um serviço grande, uma obra grande. Como que o comprador vai ter coragem de largar uma proposta dessa na mão de um cara muito pequeno? Esse cara pode pegar uma entrada e sumir, e quem garante que ele vai encontrar esse cara? Não estou dizendo que isso vai acontecer, sim, mas é um risco. Quem está comprando tem que pensar nisso. Né? Tu sabe dizer melhor do que eu, tu foi comprador há muito tempo, né? Dentro das empresas. Tu tem que considerar a capacidade de atendimento do cara. Inclusive, cara, esses dias o cara me falou uma coisa que eu achei muito fenomenal, assim, achei genial. O cara falou o seguinte, um cliente nosso, o cara até falou assim, cara, quando eu vou analisar os orçamentos, eu já descarto o mais barato. Uhum. De cara, eu pego ali 3, 4 orçamentos, descarto o mais barato e vou analisar os outros. Eu achei isso muito interessante, porque, cara, ele já tá tirando o risco dele. Sim. Porque ele pensa na cabeça dele o seguinte, se o cara compra muito barato, alguma coisa errada tem. Porque ou ele está usando coisa de má qualidade, ou ele não sabe fazer preço. Sim. Ele está tomando prejuízo e não sabe, ele pode me deixar na mão. E eu não quero um prestador de serviço que tenha prejuízo, porque esse cara é arriscado para mim. É verdade. Dificilmente você não dá credibilidade, né? Dificilmente. Principalmente se você tem uma noção de custo das coisas, né? Aí você vai ver que ele cobrou um preço ali meio fora da realidade, né? Ou com uma margem de lucro pequena, né? Se for considerar. Exatamente. E é muito arriscado, pro cara largar no meio da obra. Não tem um caso aqui tem um cara que trabalha aqui com a gente, que ele contratou um pedreiro para fazer um serviço na casa dele, o cara não soube precificar, chegou no meio do caminho, no meio da obra, ele falou assim, cara, não dá mais para eu fazer o teu serviço, eu tô pagando para trabalhar, não tem como. E o cara não teve para aguentar continuar a obra, porque ele não calculou no início. Se ele tivesse feito isso, ele não teria acontecido isso. E é um erro bastante comum. É um erro bem comum. Eu já vi acontecer. Bem comum. Sabia que tem até algumas grandes empresas que eles fazem questão de saber, eles querem saber do DRE da empresa que está prestando o serviço lá dentro e eles exigem uma margem de lucro mínimo para o prestador de serviço dele. Porque ele pensa o seguinte, se o cara não tem lucro, ele não vai
manter o negócio dele por muito tempo e eu vou ter que ficar trocando de fornecedor. E eles querem fidelizar fornecedores. Então eles fazem questão que os fornecedores tenham lucro. É verdade. E é uma maneira muito inteligente de se pensar. Sim. E poucos brasileiros pensam assim, cara. Esse é um conceito que não vem do Brasil, esse é um conceito americano, cara. Essa parada assim, ó. Pode ver que é só grandes empresas que têm essa visão. Qual é a visão do brasileiro? É esmagar o cara, é pagar o mínimo possível. É tu chega lá com uma proposta, ele fala, tu chega lá com uma proposta dessa aqui, mostrando o teu lucro de 10%, o cara te pede 30% de desconto. Daí tu fala, cara, como que eu vou te dar 30% de desconto se o meu lucro é 10%? Aí ele fala, não, porque o outro lá fez isso e não sei o que, não quer nem saber, ele quer esmagar. Ele não quer nem saber. Não quer saber se você vai sobreviver. Essa é a visão do brasileiro. Por isso que tá como tá, né? Não quer manter a qualidade, né? Cara, e é muito importante. Realmente você tocasse num assunto muito importante. Essa de manter, fidelizar o fornecedor, né? Ter o seu fornecedor ali sempre pronto para te atender. Isso é extremamente importante, né? Com certeza. Né? Ter também, como você citou ali com a minha experiência de comprador, eu lembro que eu fazia muito disso. Eu gostava eu tinha essa preocupação do orçamento, né? Cara, esse cara aqui não manda uma proposta elaborada, ele não detalha os custos embutidos na proposta. A proposta também não era muito formal, não era formalizada, não tinha um pouco de assiduidade, né? Não tinha aquela clareza ali nos detalhes das coisas e tudo mais. Prazo de entrega, garantia, condição de forma de pagamento, exatamente, né? Não tinha os impostos, a margem de lucro, isso perdia a credibilidade. Sim, de fato. Então, eu era um também desses que descartava. Falava, olha, às vezes eu até chegava e falava assim, ó, esse é o mais barato, esse é o cara mais ou menos e esse é o cara bom, né? E eu sempre apresentava da seguinte forma. E eu, se fosse pedir a minha opinião do que eu faria, eu sempre procurava fazer o cara, nem sempre o mais caro, mas eu procuraria aquele que preenchesse a maioria dos requisitos. Qualidade, que tivesse suporte, principalmente nesse caso que você falou, que poderia prestar suporte na questão de não ter que precisar de um adiantamento, uma antecipação do pagamento, né? Uma empresa que tivesse condição de arcar com as despesas iniciais do projeto. Porque é muito difícil você contratar uma empresa que você não conhece, você não tem ideia se aquela empresa vamos dizer assim, não é lícita, como que seria a palavra? Que ela vai ter uma empresa consolidada que vai conseguir executar o serviço até o fim, né, até o término. Então tinha bastante essa preocupação de que a empresa tivesse a estrutura para isso. E é interessante pensar o seguinte, a gente está falando, por exemplo, de ar-condicionado. Hoje em dia tem ar-condicionado que custa 15 mil reais. Né? Igual eu estou passando no orçamento ali dos ar-condicionados que são nessa média de preço. Sim. O cliente vai comprar ali 12 ar-condicionados dessa faixa de preço, de 15, 17 mil reais. Imagina tu pegar uma máquina de 15 mil reais e colocar na mão de qualquer um para instalar. O cara inverte um fio, queima o ar-condicionado, deixa cair da escada, dá um PT no ar, perde a garantia por erro do instalador. Será que esse cara vai ter condições de ir lá e suprir essa máquina e comprar uma máquina nova? Será que o cara vai ter condições de pegar e dizer, não, ó, deu problema aqui na máquina, mas assim, não te preocupa, tô mandando vir uma nova e eu vou pagar. Vou arcar com essa despesa. Ou então o cara tá dentro de uma empresa executando o serviço, daqui a pouco alguém cai da escada, se machuca. Será que vai ter seguro de vida para essa pessoa se encostar? Será que vai ter todas as condições de manter? Quebrou um telhado, quebrou um vidro, sei lá, estragou alguma coisa dentro de uma empresa, que pode acontecer. Pode acontecer esse tipo de coisa. Será que o cara vai ter condições? Muitos compradores analisam isso também. Exatamente. Eu lembro que eu tinha uma preocupação com a questão de segurança também dos fornecedores. Porque, como você mencionou, o ASO, a NR10, NR35, o LTCAT, PCMSO, PPRA. Então, todos esses documentos e certificados são garantias de que aquele profissional ele é capacitado para executar aquele serviço. Por quê? Porque
como você disse, pode ser que se o profissional não tem o treinamento adequado, ele não teve ali a instrução ali da norma regulamentadora NR10, que ele não é certificado de trabalhar com energia elétrica, ele vai lá, encosta um fio no outro, lá leva um choque, e se a empresa não tem, por exemplo, esse profissional fichado, registrado, não tem as outras NR, a NR1, né, que dá a garantia de que ele sabe trabalhar de forma segura, né? Não tem a NR35, onde garante que ele saiba trabalhar em altura. O que pode acontecer? Quando você contrata o serviço desse profissional e esse profissional ele venha a sofrer um acidente dentro da sua empresa, né, daí entrará no âmbito judicial e será feita uma perícia tentar identificar de quem que é o culpado por aquele acidente, né? Uhum. E se a empresa contratante não tiver o respaldo necessário de que aquele funcionário era capacitado de fazer aquele serviço, ela vai arcar com um prejuízo de indenização. Perfeito. Né? Igual, a mesma maneira acontece dentro de uma casa, dentro de uma residência. Se um colaborador, um prestador de serviço se machucar dentro da tua residência e ele não tiver condições de arcar com custos médicos, esse tipo de coisa, o dono da residência é responsável por isso. Né? Sim. Então é sempre bom a gente ver quem está contratando. E é sempre bom para quem está prestando o serviço se atentar nesses detalhes e passar isso para o cliente. Porque se o cara não fala, às vezes ele pode ter, às vezes o cara está aqui vendo, o cara é tudo certinho, tem NR10, tem NR35, trabalha certinho, se cuida e tal, não sei o quê, mas não informa isso para o cliente dele, não passa, não coloca isso dentro da proposta. E está pagando esse tipo de coisa e está saindo do bolso dele. Sim. E ele tem que entender que quem paga essas coisas é o cliente, porque é importante. Sim. Dentro de uma empresa é muito importante tu contratar alguém que tenha todos esses pré-requisitos. Exatamente. E aí tu tem que chegar lá e mostrar isso pro teu cliente. A gente já deu uma boa adiantada, né? 43. 43? Deu quanto tempo já será? Deu 43 minutos de começar. Ah, tá. Bom, olha só para finalizar essa montagem da proposta ali, né? Depois que o cara analisou custo com funcionário, custo com veículos, combustíveis, despesas, insumos, aí vem a parte mais administrativa, né? Administração direta, indireta, lucro, comissões, engenheiro, impostos, tudo isso chega num valor. E um detalhe que a gente não pode esquecer é das condições de pagamento. Porque é o seguinte, depois que tu montou tua proposta, tu tem que incluir na tua proposta o custo do cartão, por exemplo. Uhum. Se tu for fazer em 10 vezes no cartão, tu vai pagar uma taxa. E essa taxa tem que estar na proposta, porque tu não pode cobrar adicional. Sim. Né? Existe uma lei do Código do Consumidor que tu não pode pegar e dizer, isso aqui é 10, mas se for no cartão é 12. Tu tem que já passar o valor com o valor do cartão já embutido na proposta. E daí, se o cara não quiser pagar no cartão, daí dá o desconto à vista. É aí que a gente entra na negociação, né? Que daí já é um assunto para uma outra live, a Sim. negociação. Hoje a gente está falando de precificação, mas a gente tem que saber que o custo do parcelamento tem que estar na proposta. Independente se for parcelamento no cartão ou no boleto, ou para quem trabalha com cheque, ou quem vai receber parcelado à vista. Ah não, eu não vou usar cartão porque eu vou pagar a taxa. E aí eu vou vender pro cara em 4 vezes e ele vai vir aqui me pagar no dinheiro. Cara, para e pensa, quem paga a taxa não é tu, é o teu cliente. Se ele quer parcelar, digamos que é uma pessoa que é muito confiável, né? Ou que tu vai fazer boleto, que tu verificou o histórico financeiro, tá ok, sim, beleza, vou fazer boleto. Eu tenho que analisar o seguinte, se eu for parcelar no boleto, eu vou parcelar em 10 vezes no boleto, porque daí é mais barato que o cartão. Beleza. Mas tu tem que considerar também o teu custo de oportunidade, de ficar com aquele dinheiro engessado por 12 meses. Exatamente. Isso tem um custo para ti, não é de graça. Hoje em dia o dinheiro, ele custa dinheiro. Exato. Porque como que tu pega empréstimo no banco? O banco vai lá, te dá um valor agora para te pagar parcelado com juros. Porque esse juro é o quê? É o dinheiro que tu está pagando para teu dinheiro agora e pagar ele só no futuro.
Então o tempo e o dinheiro têm uma relação. E tu precisa entender e calcular isso na tua proposta e saber que tem um custo de oportunidade. Então é diferente tu vender um produto parcelado e tu vender à vista. Ô Matheus, ficou uma dúvida aqui. E como definir o melhor percentual de lucro? Lucro líquido. Como que você definiria? Ah, joguei todas as minhas despesas, joguei as despesas fixas, já tirei o custo do material, joguei as despesas administrativas, coloquei os impostos que tu disse, né? Coloquei a taxa do cartão ali também, né? Coloquei o meu prolabore, coloquei o salário, todas as despesas variáveis, coloquei tudo que tinha que colocar ali, tudo o gasto que eu vou ter, eu coloquei ali. A partir daí, como que eu defino a minha margem de lucro que vai sobrar para mim? Aquilo que eu vou colocar no meu bolso de fato. Como que você definiria? Então, a margem de lucro, cara, para mim é o seguinte, ela está muito relacionada à visão da empresa, a visão de crescimento, o potencial de negócio. Vai depender também do quanto aquele mercado está aquecido, vai depender da oferta e da demanda, né? Porque se tem muita gente oferecendo esse serviço, tem muita gente oferecendo o serviço, não está tão procurado assim aquele produto ou aquele serviço, ele tem um lucro menor, a margem dele diminui. Né? Por exemplo, a gente falando do ar-condicionado, vamos dar um exemplo aqui do ar-condicionado. No inverno, que poucas pessoas fazem serviço, poucas pessoas procuram por serviços de ar-condicionado, não tem como trabalhar com um lucro muito alto, porque o cliente está disputado. Tem empresa de climatização sobrando e o cliente está disputado. Então é nessa hora que a gente esmaga as margens de lucro para oferecer descontos e fazer mais fechamentos. Aí quando chega no verão, que é uma alta demanda, todo mundo quer esse serviço, tem pouco prestador, e aí começa aquela procura muito alta, é o momento de tu poder melhorar um pouquinho a tua margem de lucro, porque o cara vai estar querendo fechar o serviço rápido, ele quer executar rápido, não pode perder tempo. Tu tem muito cliente disputando a tua agenda, daí é o contrário, os clientes estão disputando a tua agenda, daí tu consegue melhorar um pouquinho a tua margem de lucro. Em um cenário ideal, digamos assim, isso eu estou falando na realidade como acontece, né? Sim. Num cenário ideal, a gente projetaria o lucro em cima da nossa visão de longo prazo. O que a gente quer para a nossa empresa? A gente quer crescer. O quanto? A gente quer crescer 20%. Tá, para crescer 20%, o quanto que a gente tem que lucrar? A gente tem que lucrar 10% ao mês para poder chegar no final do ano com tantos por cento para isso e não sei o que. Beleza, então eu vou pegar isso e vou colocar dentro da minha proposta. Perfeito. E também vai depender de cada serviço, porque é diferente eu falar aqui de um serviço, por exemplo, de R$500, que daí ele pode ter uma margem tranquilamente de 20% para sobrar 100 no final, né? Porque 10% sobraria 50, é pouco. Aí eu coloco 20%, vai sobrar 100, beleza. É diferente de eu falar de um serviço que é de R$500 mil. Porque daí se eu for jogar 20% em R$500 mil, vai dar R$100 mil. É um lucro muito maior. E aí a disputa vai ser diferente. A probabilidade de eu perder esse orçamento é muito grande. Então aí eu começo a dar uma esmagada também na minha margem de lucro. Mas a margem de lucro, a gente tem uma taxa de negociação. Digamos que tem um mínimo e um máximo para trabalhar ali dentro. Tu vai lá e dá o teu melhor preço. Depois tu começa a negociar e chega no teu mínimo, mas o importante é tu saber das tuas despesas. Principalmente, né? Exatamente, porque assim, por mais que tu aceite ter um lucro pequeno, eu vou aceitar ter um lucro pequeno aqui de 2%. Eu vou aceitar ter um lucro pequeno porque o cliente é novo, eu quero conquistar esse cliente, eu quero mostrar meu potencial, quero entrar naquela empresa. Então eu vou colocar 2% de lucro para pegar o serviço mesmo. Agora o que eu não posso fazer é prejudicar a minha despesa, é cobrar menos do que a despesa, é tomar prejuízo. A não ser que eu faça isso conscientemente, sabendo de que eu estou tomando prejuízo para entrar dentro de uma empresa, para pegar um serviço, para fechar um negócio, eu não sei, com um outro intuito, um outro objetivo. Sim. Mas basicamente são essas as diretrizes, né? Perfeito. Eu acrescentaria ainda, e você contabilizar na sua margem de lucro, de lucro líquido, né? Os erros operacionais. Né? Porque se a gente coloca ali a margem de lucro, onde compõe todas as suas despesas, os custos e tal,
né, despesa administrativa e tudo isso que a gente já comentou, pode ser que ainda aconteça outros erros, né? Às vezes que nem como você comentou ali, quebrar um equipamento, Sim. né? Um erro de cálculo ali, de repente, então você joga um pouco a margem acima para poder compensar esses erros, né? Perfeito. Um dia intempérie que choveu, não deu para ir, né? Muito importante. Uma quebra do carro que atrasou um pouco a hora de executar o serviço, né? Aí então você joga nessa margem para você não ter prejuízo. Igual aconteceu com a gente esses dias que o Clebinho foi para Blumenau, que ele estava indo. Sim. A gente mandou um carro para Blumenau, no meio do caminho o carro quebrou. Aí o Kleber, que é o gerente de operações, ele foi socorrer esse carro. Quando ele estava chegando lá perto, ele atropelou uma capivara. Não dá para acreditar, essa foi uma loucura. Ele me ligou, acho que era umas 5 da manhã, dizendo assim: Matheus, passei em Floripa agora, tu não vai acreditar, atropelei uma capivara. O carro quebrou tudo, estourou o radiador, o carro estourou tudo, nem andava mais, estourou mangueira. Meu Deus, que loucura, cara. Eu pensei, não, nem vamos mandar mais ninguém, porque senão vai quebrar os carros tudo, né? Quando é pra dar uma cagada, a cagada é grande. Ainda o Clebinho conseguiu arrumar o carro por lá, o outro carro botou num guincho, veio embora, olha, deu um rolo. Mas tu vê, é o tipo de coisa que a gente não espera que aconteça. Exatamente. E se a gente não tem margem de lucro para isso, é prejuízo. É prejuízo. Sai do bolso. Prejuízo na certa, né? Prejuízo na certa. Você tem que saber, a primeira coisa é você saber o que tem que colocar ali, né? Todas as suas despesas, todos os seus custos. Se você não saber disso, você está fazendo um preço à escura. Tá dando tiro no escuro. Tiro e é o que eu vejo hoje um monte de gente fazendo. Faz. Os caras estão assim, ó, é igual aquelas... não tem aquele ditado, igual cego no tiroteio? Uhum. Imagina o cara cego, ou com os olhos vendados, no meio de uma guerra, dando tiro pra tudo que é lado. O cara não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai as balas. E tá ali dando tiro igual um louco. Até eu compartilhei um Reels hoje, fiz ali, né? O cara quando tu tá... Como é que é quando tu manda uma proposta sem saber os teus custos fixos, sim, não sei o que, papá. Aí igual aquela musiquinha, é aí que mora o perigo, é aí que acaba ele... É aí que mora o perigo. Passa e fica torcendo, meu Deus do céu, tomara que dê Tomara que lucro. seja isso mesmo. Vai lá, tomara que dê lucro, por favor, não sei o quê. E no fim o cara nem sabe se ele teve lucro ou não. Ele só vai. Então assim, ó, fazendo isso, eu tenho certeza que o cara vai mudar a visão dele de proposta, a visão dele de lucro, a visão dele de montar um preço. Quando tu consegue compilar todas essas informações e apresentar para o teu cliente, não tem argumento. Quando tu chega tudo detalhadinho, dizendo pro cara assim, ó, tá aqui a minha proposta, não tem argumento. Porque às vezes o cliente pensa, o cara que está lá do outro lado, ele pensa o seguinte: se tu não faz isso, tu passa uma proposta de 10 mil, o cara pensa que tu vai botar 5 no bolso. Pô, o cara tá ganhando 5, tu tá cobrando 10 mil para fazer isso aqui, cara, tá louco. Ele pensa que tu vai gastar um pouquinho e vai botar o 10 mil no bolso. Bem assim. E quando tu apresenta toda essa proposta pro cara e mostra, o cara olha no final, meu Deus, cara, o lucro dele, ele vai fazer um serviço de 10 mil para ganhar 10%, para ganhar R$1.000. Pô, não é assim então, né? Não é tão simples, né? Sim. O máximo que ele pode fazer é te pedir ali faz então um 9.950, sim. Tira uns 100, 200 aí, tipo, tira um 500. 10% de lucro, você vai pedir o quê? Uns 2%, 5%, daí você fala, pô, mas aí você está diminuindo a metade do meu lucro, né? Aí ia ficar complicado, né? Porque imagine que, daí aí seria a hora de você negociar e falar assim, pô, mas imagine se dá alguma coisa errada. Exatamente. Se quebra um equipamento desse, eu vou ter que tirar do meu lucro esse prejuízo, né? Uhum. E poder explicar isso também, né? Explicar exatamente isso. E já teve, cara, eu quero contar uma história aqui. Teve um cliente nosso, não vou revelar nomes, mas teve um cliente nosso que ele chamou a gente para fazer um orçamento em setembro do ano passado. Daí beleza, eu fui lá, fiz o levantamento, visitei a obra, fiz o levantamento, montei a proposta, coloquei tudo isso que eu falei aqui para vocês, montei bonitinho, fui lá e apresentei pro cara, ó, tá aqui a proposta. Era um contrato que o valor mensal era tipo R$1.250, um exemplo. Aí
O cara pegou, tá, beleza, eu vou analisar mais nos orçamentos, tá, depois eu falo contigo. Daí deu ali um tempinho, eu peguei e chamei ele de novo, e daí, cara, tu analisou o orçamento? Ele disse, então, cara, a gente tá fechando com outra empresa que fez por 600. Daí eu assim, cara, por 600? Ele, tá, mas como? Tu viu a minha proposta? Tu entendeu tudo que tá incluído ali dentro? O cara tá te apresentando assim como eu te apresentei? Tá tudo incluso dentro como eu incluí? Ele disse, então, ele só falou o preço, pelo WhatsApp mesmo, só falou o preço, não botou nada na proposta, mas assim, ó, não é eu que decido. Se fosse eu que decidisse, eu ia fechar contigo, mas não é eu, a minha chefe, não sei o que, vai fechar com o cara. Daí assim, ó, beleza, cara, tranquilo, tu já entendeu a minha proposta, tu sabe, pá, se tu precisar de alguma coisa, tu me liga. O que aconteceu? Deu 4, 5 meses depois, no início desse ano, Sim. o cara me chamou de novo, Matheus, tem como tu vir aqui rever aquela proposta e tal, pra gente negociar e tal, sendo que ele tinha fechado um contrato de 12 meses, e ele me chamou 4 meses depois. Deu assim, tá, mas tu não tinha fechado com a outra empresa lá, há 4 meses e tal? Ele disse, então, cara, nem te falo o que aconteceu. O cara veio aqui, começou o serviço, não terminou, largou pela metade. No outro mês o cara apareceu, deixou um ajudante aqui sozinho, o cara não entendia nada, não sabia nada, não tinha escada. O cara subiu em cima de uma cadeira, já deixou tudo molhado no chão, já não sei o que. Cara, daí assim, ó, depois ele começou a ligar pro cara, o cara não atendia mais. Bora. E o cara abandonou o serviço. O cara ficou enrolando ele por 4 meses e depois abandonou. Aí o que eu fiz? Assim, ó, beleza, vou rever os preços, vou atualizar, porque teve atualização nesse meio tempo, subiu o combustível, subiu outras coisas. Atualizei a proposta, apresentei, ó, tá aqui, de novo, minha proposta bonitinha, com tudo incluso dentro, custo com equipe técnica, custo com insumos, custo com despesa de administração direta, indireta, impostos e tal. Calculei tudo bonitinho, mandei pra ele, mesma margem de lucro. Cara, assim, cara, tu consegue algum desconto pra mim? Consigo, te dou 2% de desconto. Já estava na minha projeção. Uhum. Beleza, fechado. Pode vir aqui assinar o contrato, eu vou fechar contigo. O cara pagou mais do que o dobro. Por quê? Porque eu apresentei uma proposta bem detalhada, com tudo dentro. Não tem margem para argumento. Sim. Não tem margem para... Tipo, já teve clientes de eu chegar pro cara apresentar a proposta e o cara olhar toda a proposta e dizer, cara, tá muito caro, não tem como reduzir. E eu falar assim, tem, vamos reduzir junto? Eu reduzo agora aqui na tua frente, vamos lá. O que tu quer tirar daqui? Me ajuda aí. Vamos lá, funcionário. Pô, funcionário não tem como tirar, né, cara? O cara tá aqui vindo, não tem como. Só se eu tirar as leis sociais dele, né? Eu vou ter que demitir o cara e aí ele não vai mais estar fichado, eu pago ele por dia, mas daí assim, ó, se der um problema, quem é que vai assumir o BO? Tu vai assumir o BO? Posso botar ele no teu compromisso? Não, acho que não, né? Alimentação, posso tirar daqui, tu paga uma marmita pro cara se ele vir aqui na tua empresa, vir fazer o serviço? Não, melhor não, deixa aqui a alimentação, né? Beleza. Seguro de vida, tu quer que eu tiro? E se o cara morre aqui dentro? Tipo assim, já botando... Quem vai pagar a indenização? Quem vai pagar? Beleza, não tem como. EPI, vamos tirar EPI? Pô, cinto de segurança, tá complicado, óculos, tá, não tem como. Vamos lá, cara, vamos junto, a gente tá no propósito aqui de baixar essa proposta, né? Vamos lá. Não deu para baixar na equipe técnica. Vamos pro próximo, veículo. Se eu tirar o veículo, tu vai lá na empresa buscar os funcionários para trabalhar? Todo dia tu bota um carro lá, 7h30 da manhã para pegar eles, depois tu traz de volta às 6, eu tiro o custo do veículo. Não tem como, é complicado. Não, beleza, vamos pro próximo item. Insumos. Se eu tirar aqui fluido refrigerante, ferramenta, fio, braçadeira, fita, tudo que a gente precisar, tu vai ter no teu almoxarifado para fornecer? Posso tirar essas coisas? Não dá, tu tem que fornecer. Tá, então tá, vamos pro próximo item, beleza. Por enquanto tá complicado de diminuir a proposta, né? Sim. Vamos lá. Imposto. O que tu me diz sobre o imposto? Vamos sonegar? Vamos sonegar? Tu assume a bronca? Se a gente for pego, o que dá? Tu tens um advogado bom para nós tirar? Não tem, então tá, não tem como. Administração. Pô, cara, administração, né? Água, luz, internet, telefone. Cara, é complicado, não tem como tirar isso aqui.
Só se eu fechar as portas lá e não sei. Sim. E, entendeu? É esse tipo de coisa, que a gente precisa saber para poder conversar com o cliente quando ele fala que tá caro. É uma proposta honesta, né? Uma proposta honesta, cara. Por que tá caro? Né? Quando o cara fala caro, tu tá comparando com o quê? Tá comparando com esse cara que vai te atender mal e porcamente, deixar tudo sujo, largar um ajudante aqui sem escada, sem nada para fazer o teu serviço? É com esse cara que tu tá me comparando? Bom, aí realmente pode ser que seja coisas diferentes, né? Sim, não dá para comparar. Não dá para comparar. Igual assim, ó, uma Ferrari é caro. Pagar R$1 milhão numa Ferrari, depende com o que tu vai comparar. Se tu for comparar com um Gol, sei lá, não desmerecendo o Gol, né, cara? Quem tem Gol, pra mim é um... Gol tá uns 100 mil agora, né? Pois é, um Gol de 100 mil e a Ferrari custa R$1 milhão. É caro. Se tu for comparar, tem uma diferença de valor, uma diferença de preço. Não tem como tu querer comparar. A não ser que tu compare duas Ferrari. Sim. 2 Gol. Aí tu pode dizer que tá caro. Porque daí, essa Ferrari tá 900 mil e essa tá 1 milhão e 200. E é a mesma coisa, igualzinho, ano, marca, modelo, cor, estado, tudo. Aí beleza. Aí tu tem argumento. Né? Tu pode diminuir porque o cara realmente é lucro. Sim. Se eu colocar 30% de lucro, aí o cara pode dizer que tá caro. Pô, tua proposta tá caro, mano. 30% de lucro. Pô, vamos reduzir isso aí, eu não ganho isso. Sim, sim. Baixa aí, vamos chegar num 15%. Aí beleza, a gente pode negociar, pode baixar e tal. Se você tiver... Se as despesas forem iguais, né? Se os custos forem iguais e a margem de lucro tiver diferente, daí sim, né? Aí o que vai definir o preço vai ser... A margem de lucro. O preço de mercado, né? Que diz. Sim, né? a oferta e demanda. Exatamente. A não ser que é uma coisa escasso, ninguém tem, só eu tenho. Aí você cobra o quê? Aí eu cobro o preço que eu quiser. Né? Por exemplo, agora o fluido refrigerante, o gás do ar-condicionado. Agora, esses dias, o preço foi de 400 para 2.000. Sim. Tipo assim, em uma semana. Era 400, foi para 2.000. Por quê? Porque não tem. Porque acabou. Lá na China, a matéria-prima não tem. O navio que traz não traz mais. Parou. É o que tem e pronto. Eu tenho 10 garrafas aqui no meu estoque. Quer comprar? 5 mil cada uma. Ô, tu é louco? Isso aqui é 400 pila, tá? Não, beleza, cara. Tranquilo, não tô te obrigando a comprar. Só que não tem. Só Sim. eu tenho. Exatamente. Entendeu? Eu vou vender uma moeda de não sei o que lá da Roma, que foi inventada em sei lá, no ano 20 depois de Cristo. Tá lá uma moeda para não sei o que. Eu quero R$1 milhão. Ô, tu é louco? É uma moeda. É uma moeda que não tem valor nenhum. Depende, porque ela é escassa. Ninguém tem, só eu tenho. Sim. Então ela tem um valor intrínseco, né, que a gente Sim. fala. Tem um valor diferenciado. Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, né? Por ser uma relíquia, né? Por ser uma relíquia, por ser exclusivo, por ser escasso. Tem um valor diferente. Agora, em produtos e serviços, é a oferta e demanda do mercado. Perfeito. Muito bom, cara. Acho que fosse bem assertivo ali, né? Para quem está começando, é claro, né? Se você não tem algo ainda, não tem um planejamento, não sabe como precificar, eu acho que é um bom começo, né? Você detalhar primeiramente todas as despesas, todos os teus custos e em cima disso você jogar a tua margem. Se possível, detalhar e apresentar essa proposta para o teu cliente para que ele saiba o que ele está pagando. Para não parecer, como tu disse, que tá passando a perna. Tá passando a perna ou tá jogando uma margem de lucro muito grande, né? Porque quando você detalha ali, o comprador, o contratante, ele pode simplesmente pegar aquela proposta, pegar outra proposta do concorrente e analisar item a item. Pegar, aqui o cara cobra isso tanto, o cara cobra assim tanto, né? Teu material acho que você está pagando muito caro, você colocou aqui tantos de materiais, o teu concorrente colocou tanto. Eu acho que tem algum problema aí, vocês estão comprando de lugares, né, diferentes. Então, tem essa possibilidade, né? Agora Perfeito. É difícil quando você não tem, o cliente não sabe, fica complicado você fechar assim. Perfeito. Cara, eu fico muito pé atrás, assim, eu acho muito estranho quando alguém passa uma proposta, por exemplo, a gente está chutando valores de R$20 mil. Daí o fornecedor fala assim,
Ah, cara, não quero, eu tenho outra proposta aqui por 10 ou por 12. Aí o cara chega e fala assim, não, eu faço por 12 também. Cara, eu já fico com o pé atrás, eu já penso assim, ó, pô, cara, mas tu tinha me cobrado 20, agora tu vai fazer por 12? Então quer dizer o quê? Tu tá ganhando quantos nisso aqui? Tu vai ganhar 10? Tava querendo jogar 8 mil de lucro. É igual, teve um amigo meu que falou uma vez, né, cara, quando tu dá desconto, tu tá dizendo pro cara o seguinte, que tu tava cobrando mais caro no que realmente vale. Sim. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade, é antiético até. Exatamente. É igual eu pegar e fazer isso aqui tudo que eu fiz, montar uma proposta e chegar no valor de R$1.000 e pegar e falar assim, não, vou cobrar 5 mil desse cara aí. Entendeu? A mesma coisa. Porque tu tá se aproveitando de uma situação, tu tá vendendo um produto além daquilo que ele realmente vale, né? Sim. Está sendo desonesto, né? Exatamente. Então, assim, ó, o processo de precificação ele é essencial dentro de qualquer negócio. O cara pode estar começando o serviço hoje. Comprei um par de ferramentas, vou começar a instalar chuveiro. O cara precisa saber precificar. Ah, não, eu tenho uma empresa com 50 colaboradores. O cara precisa mais ainda saber precificar. Porque se ele não souber precificar, incluir todas as despesas dele dentro de uma proposta, para repassar os valores para o cliente, repassar os aumentos para o cliente, né? Agora a gente está tendo um monte de aumento, com combustível, com não sei o que, tudo está aumentando. Se a gente não repassar esse aumento, é prejuízo. E às vezes o cara trabalha 35 dias por mês, 26 horas por dia, e chega no final, prejuízo. E o cara porque isso aí não é pra mim, porque isso aí não dá certo, isso aí não sei o quê. Eu já vi bastante colega meu já passar por isso, de ter um faturamento alto, mas não ter lucro. Né? Ter um faturamento gigantesco, mas não ter lucro. Ele trabalha para pagar fornecedor, para pagar imposto do governo, né? Pagar imposto. O pior de tudo, cara, é que esse tipo de profissional, digamos assim, eles acabam queimando o mercado que eles trabalham. Porque eles ficam brigando por preço. Aí, por exemplo, assim, para instalar um ar-condicionado, um vai lá e cobra 500, aí o cara fala, não, eu faço 450, aí eu faço 400, aí eu faço 350, daqui a pouco tu tá pagando pro cara, falar, não, eu te dou 50 para instalar teu ar. Então tu queima o filme por não saber precificar. E é muito ruim. Tu queima o teu mercado. É verdade. E aí é ruim, porque todo mundo começa a se brigar e se degladiar ali, e quem no fim, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Quem se beneficia é o cliente, na verdade. Exatamente. Ou não, né? Porque daí o cara ele não vai com... Não vai ter fornecedores de confiança. E geralmente quando o fornecedor passa um preço que não é honesto ali, ele não vai conseguir atender o cliente. Não, porque assim, ó, se tu se tu fechou um orçamento por causa de preço, esse cara também vai te trocar por causa de preço. Porque ele vai achar outro mais barato depois de ti. Isso é verdade. Então brigar por preço, cara, é a pior coisa que tem. Quando o cara não tem qualidade, não tem um processo bem definido, não tem a precificação bem definida, o cara só briga por preço. Acho que ficou bem claro, né? Ficou, acho que está bem claro. Galera, quem chegou no final, quem acompanhou a live da metade, eu aconselho que você assista desde o início, porque é o seguinte, aqui a gente falou sobre o processo de precificação. Como que a gente faria de uma maneira simples e fácil para chegar no preço de um serviço, como por exemplo o ar-condicionado. Valor de uma proposta para fazer limpeza, valor de uma proposta para fazer uma instalação, para instalar um chuveiro, para instalar qualquer coisa, para fazer qualquer tipo de serviço. Como que a gente faz um processo simples, rápido, fácil, para chegar no valor final da proposta. É isso? É isso. Acho que ficou bem detalhado, né? Você conseguiu detalhar. Você falou de custo, falou de despesa, falou de todos os custos embutidos na proposta. A gente abordou aqui na qualidade da proposta, o que considera, o que não considera, a margem de lucro, né? A honestidade em fazer isso. A transparência. A transparência, exatamente, a transparência, né, nos detalhes. Acho que fosse bem assertivo. E claro que se quiserem, né, aprofundar, né,
aprofundar nesse item, querer... às vezes a pessoa já está além disso, já faz a proposta e tal, mas acaba sendo mais complexo ainda, né? Então ele já tem ali os custos, as despesas, tudo detalhado. Aí ele quer aprender a utilizar o markup, aí dá um Google ali, como fazer o markup, como precificar através do markup, que é um índice de multiplicador ali, onde você baseia o custo e tal, faz uma multiplicação ali, ele vai chegar no preço de venda, onde você pode ter também a margem de contribuição. Tem várias maneiras de você precificar, né? A gente colocou aqui, exemplificou a maneira mais básica, mais simples, para que qualquer um possa fazer, né? Basta anotar tudo, as suas despesas, fazer a conta ali, mais, menos, dividir, que vai chegar no resultado. E olha, eu te garanto que mais da metade das pessoas não faz esse tipo de precificação simples. Se a gente for pegar microempreendedores mesmo, os MEIs, eu acredito que menos de 10% deve fazer esse tipo de precificação. Também acho. E é uma coisa tão básica e simples, né? Ô galera, então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar nos assistindo. Essa frase é meio clichê, né? Acho que tem alguém que fala isso, né? Paciência. Obrigado pela sua audiência e preferência. Paciência em nos ouvir. Paciência. E parabéns por ter assistido esse procedimento, parabéns por querer implementar isso dentro da sua empresa, parabéns por querer se diferenciar e realmente fazer acontecer e fazer crescer o seu negócio. Não perca os nossos conteúdos aqui, a gente bota conteúdo diariamente falando de empreendedorismo, para quem realmente está começando um negócio. A gente não traz termos complicados, eu não vou ficar aqui trazendo números complexos e fórmulas complexas. O negócio é prática, é dia a dia, é vida real, é coisa simples, é começar um negócio do zero, escalar esse teu negócio aos poucos, né? Ninguém aqui está falando para mestres e doutores, é para pessoas simples, que assim como eu, começaram o seu negócio do absoluto zero e conseguiu fazer um diferencial, alavancar esse negócio, crescer, contratar mais pessoas, enfim. Estamos aí na luta do dia a dia, na batalha, para continuar crescendo, continuar levando informações através da rede social, através da internet, informação de qualidade, gratuita, para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, tamo junto. Valeu, obrigado, boa noite. É isso aí, fechou? É isso aí. Valeu, galera, não esqueça de dar aquele like maroto, bater um print, compartilhar, dar um abraço, um beijo, um like, tudo que dá para fazer na internet aí, beleza? Valeu.